Olá, boa tarde a todos e todas, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, YouTube. Nós estamos começando mais um encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como sempre, temos um tema extremamente relevante e falando do nosso livro. O nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, que depois vocês vão estar vendo aí com a arte mais produzida direitinho, né? Tá meio torto aqui, mas é isso aí. E esse livro, ele está sendo lançado agora na edição, 6ª edição atualizada, inclusive com artigos sobre o período da pandemia, com o nosso querido amigo médico Miguel Teixeira. E nós temos vários temas, como a codependência, a dependência emocional. E hoje, para falar sobre a codependência, dependência emocional, da questão da família, né, dos adictos, nós temos aqui uma querida amiga, irmã. Ela é doutora, mestre em educação pela UERJ, especialista em educação especial pela UF. Olha, a lista é grande, então eu vou parar por aqui, mas quero destacar que no momento ela está no núcleo de pesquisa de teatro na área inclusiva e acessibilidade cultural da Escola Técnica Martins Pena, o núcleo chamado Marcelo Reis, nosso querido amigo gestor, que recentemente voltou à pátria espiritual. Então, nós chamamos aqui a nossa querida Bianca Fogg. Olá, Bianca, boa tarde. Boa tarde, Bira. É um prazer enorme poder estar aqui, rememorando, inclusive, com essa homenagem aí ao nosso querido Marcelo Reis, um grande educador, e homenageá-lo, né, com esse núcleo aí de estudos sobre pesquisa e arte e inclusão, e homenagear o nosso querido aí Marcelo Reis. E é uma honra poder estar aqui para a gente falar desse assunto importante, que é a codependência, e o tema relacionado à dependência química, que é um assunto assim de extrema importância. Te agradeço enormemente a oportunidade e o convite para falar desse assunto tão importante que envolve a família. Com certeza. E nós já estamos aqui antecipando, né, Bianca, que no finalzinho do nosso encontro nós vamos ter aqui um breve depoimento que é bastante encantador com a história de vida, né, que traremos no final. Mas, Bianca, aqui no nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, que aborda o aspecto biopsicossócio-espiritual, você começa falando da experiência de familiares no processo de recuperação. Conta pra gente um pouquinho de como foi esse artigo, como é que foi a produção desse texto que ilustra tão bem o nosso livro nessa 6ª edição. Bira, esse artigo ele traz uma carga emocional muito forte, né? Você conhece toda a trajetória desse processo. É um misto de uma busca pessoal e profissional, e o título dele já demonstra aí um processo que é muito comum de familiares, que retrata um pouco uma coisa chamada culpa, que é um assunto muito importante da gente falar enquanto familiares. E aí eu acho que a analogia que o título busca trazer, e que eu chamei Quem Veio Primeiro, o ovo ou a galinha? Interessante, muito interessante. Que é uma pergunta que é muito presente entre os familiares. Quem veio primeiro, né? Esse termo codependência é muito utilizado hoje em dia, já faz parte, inclusive, da Organização de Saúde e já é considerado, de fato, um transtorno, mas ele surgiu, né, historicamente, a partir de um trabalho identificado com os grupos de ajuda mútua, quando as esposas dos alcoólicos se reuniam, né? Isso aí tem vários estudos, basta buscar aí no Google, tem vários vídeos falando sobre isso, né? Quando surgiram os grupos de ajuda mútua dos alcoólicos e que eles buscavam o trabalho de recuperação,
e as esposas se reuniam. E foi observado que elas apresentavam, né, características semelhantes dos alcoólicos. Muito interessante, hein? E aí começou a identificar que eram características muito semelhantes das pessoas que faziam uso abusivo de álcool. E aí começou a identificar essas características, né? Então, assim, historicamente, o termo ele surge basicamente de pessoas que tinham comportamentos muito semelhantes àqueles que apresentavam usos de drogas, né? Seja o álcool, depois isso vai ser observado com outras substâncias, né? E depois você observa que há uma confusão desses termos, né? Codependência é a mesma coisa de dependência emocional. Eu, quando comecei a me interessar pelo assunto, eu ficava muito confusa. Dependência emocional é a mesma coisa de dependência química, e tem uma série de conceitos, né? E eu ficava, de que está sendo falado, né? E a origem desse conceito, embora sejam diferentes, né? Se você começar a pesquisar na internet, dependência emocional é a mesma coisa de dependência química, de dependência emocional é a mesma coisa de codependência, a gente vai observar que a origem desse conceito, elas são distintas, mas, a grosso modo, se você for observar, ambos conceitos, ou outros que também tem uma infinidade aí de conceitos, a gente vai perceber que é a dependência do outro, né? Independente, um surge por natureza distintas, mas você vai observar que esse conceito está ligado à dependência de um outro indivíduo, e que essas características são muito semelhantes à de um dependente, de uma pessoa que a gente chama, né, de adicção. Isso. Que, na realidade, essa palavra está muito ligada a um conceito de escravidão, né? A pessoa passa a ser escravo. E aí, quando eu comecei a mergulhar para tentar entender o que acontecia, na realidade, comigo, né, que é um conceito que eu vivencio na minha prática, não só como pesquisadora, como alguém que está estudando esse assunto, mas na minha dinâmica pessoal, e que tem sido um mergulho diário. Cada dia eu busco estudar para me orientar na minha prática. Isso me ajudou muito a trabalhar com essa questão que é da culpa, né? Porque a gente fica se perguntando aonde eu falhei, né? Que é uma questão muito importante. Será que, como mãe, eu me dediquei demais aos estudos, né? E não dei relevância ao que eu deveria como mãe, né? E aí vem uma série de perguntas, né? Aonde eu errei? Né? Isso, Bianca. Será que faltou tempo? Isso é interessante você estar citando isso, porque aqui no nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, lá atrás, estou falando isso muitos anos lá atrás, que foi na primeira edição, nós tivemos, né, na época lá no Samaritano, uma palestra com o Dr. Uso Moraes de Andrade, que é considerado uma das grandes pioneiros de estudo de dependência química no Brasil. E ele, muito humildemente, esteve lá no nosso Samaritano e já começamos a fazer uma série de trabalhos lá. E nesse dia teve um depoimento que vai ao encontro do que você está falando. Aí tinha um jovem, né, que era dependente, usuário de cocaína, em recuperação, e ele diz assim: por que eu entrei? Eu não quero saber por que eu entrei, eu quero saber como eu faço para sair. E aí assim, as pessoas falam da questão da família. Poxa, meus pais foram super amorosos, frequentei mocidade espírita, etc. De repente aconteceu. Então, assim, essa questão dos pais, né, ela é extremamente complexa. E já emendando aqui, né, para a próxima questão, mas lembrando, quando você fala dos 12 passos, os 12 passos eles são adaptados também para o familiar. E o primeiro passo, semelhante ao álcool, à droga, por exemplo, aquele indivíduo que está com a droga de escolha, álcool ou droga, ele vai dizer: admitir perante que sou impotente diante do álcool. E para o familiar diz assim: admito que sou impotente diante do familiar. Então já mostra uma outra conotação. E nesse contexto da família, você acha assim,
que a sociedade ela já tem um entendimento da necessidade que a família precisa, porque assim, se fala há muito ainda sobre o usuário, sobre o dependente, etc, etc. Mas nós temos uma fala muito recorrente e interessante, aí eu cito aqui também outro autor do nosso livro, o Dr. Jorge Pacheco, nosso querido amigo homeopata, Jorge Pacheco, e que ele traz a fala o seguinte: a doença não é contagiosa, mas ela é contagiante. E na sua pesquisa, né, na sua vivência, você percebe que ainda falta muito para que a sociedade possa entender que a família também precisa se cuidar, porque o foco era sempre no usuário. Não, usuário. Eu vim aqui por conta que meu filho, meu marido, minha mulher, tal. Mas quando a gente chega lá na sala de Naranon, né, a Nanon dos familiares, olha só, esquece um pouquinho o teu filho, teu marido, vamos falar de você. Como é que você vê nessa sua trajetória o olhar que as instituições da sociedade estão em relação à família? Muita coisa já caminhou, falta muito. Bira, fantástico. Fantástico, Bira, fantástico. Eu acho que você traz essa questão, eu acho que é brilhante. Tem um autor que eu gosto muito, que não tem nada a ver com dependência química, mas que eu gostaria de trazer, que é o Saviani. O Saviani é um autor que eu gostaria de fazer uma analogia, que ele fala muito de uma coisa chamada curvatura da vara. Lembro. E eu queria trazer o Saviani para cá, fazendo uma analogia da curvatura da vara. Eu poderia dizer que seria a hora para o debate da dependência química, com toda a honestidade do mundo, que é a hora da gente pegar e trazer, puxar a vara para a família. Interessante, sinceramente, com toda a honestidade de tudo que eu venho estudando, e como familiar e pesquisadora do assunto hoje, eu entendo que é hora de trazer a família para o centro desse debate. Porque, assim, eu venho nessa andança e o que eu percebo é que essa miscelância conceitual, ao invés de trazer um equilíbrio, por vezes acaba polarizando o assunto de uma tal maneira que acaba confundindo ainda mais, né? E o que eu percebo, né? Há uma discrepância muito grande e uma preocupação com uma ausência de uma política nessa área, né? Hoje nós temos, na realidade, uma política pública, a questão de uma política pública que está para além de uma política de saúde. Eu até fiz questão de colocar ali que hoje eu atuo numa área de política cultural, porque eu entendo que a cultura e a educação têm um papel estratégico nesse processo, talvez até maior do que uma saúde pública. Eu entendo que a questão da dependência química é hoje eminentemente um assunto de educação, é um assunto cultural que perpassa a dimensão de ações de governo. É uma questão de política de Estado e é uma ação que é transversal, porque esse debate está para além da dimensão da política de abstinência e está para além da dimensão de uma política de redução de danos, que é o que a gente tem hoje enquanto política de Estado. Eu percebo que o debate hoje fica muito reduzido a uma política que a gente tem, que é oferecida hoje em âmbito governamental, que é a política de redução de danos, ou, de um outro lado, polarizado, que é a política de abstinência, que fica reduzido a um programa de 12 passos, né? E fica o familiar nesse processo, né, reduzido a essa situação. Por outro lado, você fica bombardeado dessa fala, né, de um aparato da área psiquiátrica que tem uma infinidade de abordagens. O Bira citou aí alguns teóricos que têm uma concepção muito conservadora de classificação da dependência química desde uma perspectiva de que é uma doença primária
com esse viés de que ninguém causa, não tem cura, que é uma doença progressiva, até outras perspectivas. Isso, para mim, foi muito confortável. Eu lembro do dia que eu ouvi de um grande teórico, que eu tenho um enorme respeito, que é o Dr. Cox, que falou isso para mim. Bianca, a doença da dependência química é uma doença primária, ninguém causa. Isso foi extremamente confortável, mas é uma perspectiva. É uma perspectiva, não é um a pensamento. concepção. Né? Entendi. E aí você se depara com uma outra infinidade. Eu lembro que eu quase surtei quando a minha psicóloga virou e me perguntou: Bianca, você não está atuando como facilitadora no momento que você internou a sua filha? E talvez você não esteja atuando como facilitadora quando a dependência da sua filha possa ser a dependência emocional? Então, são perspectivas de abordagens extremamente diferentes. Isso. E aí o familiar, nesse processo, passa a ser refém de diferentes abordagens. Então, esse cuidado, esse olhar para o familiar precisa realmente ter uma assistência, né, mais sistêmica. Né? Isso. E aí Isso ainda aí, tem a figura de um outro profissional, Bira, desculpa eu me estender um pouquinho, que é a figura do terapeuta, que é um elemento novo, que eu entendo que precisa também ter um olhar de supervisão, porque muitas das vezes esse terapeuta, querendo ajudar esse familiar, né, acaba atravessando um pouquinho o processo. Não é objeto do meu texto, né? Eu não falei sobre esse processo, mas é uma questão importante no processo da dependência química, a gente também poder se debruçar sobre a importância desse profissional que surge, que é um elemento extremamente facilitador, importante, que ajuda muito na mediação do dependente químico, em especial do familiar, porque ele usa uma linguagem diferente do psiquiatra, do psicólogo, ele é o elemento de voz do dependente, ele é um elo com esse familiar, mas que requer também um olhar diferenciado. Muito bom. Você que está chegando agora, está nos dando a alegria de estar aqui, chegando através das redes do MAP, né? YouTube, Instagram, né? Facebook. Nós estamos aqui com a nossa querida professora doutora Bianca Fogli, conversando um pouquinho das suas pesquisas, da sua trajetória enquanto familiar em relação à questão da codependência ou dependência química, emocional. Quer dizer, vários aspectos que estão constantes aqui no nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, onde nós temos aqui esse lançamento nesse mês pelo MAP, estando à venda esse livro principalmente na sede, na Pau Ferro 325 e no Recreio. E vale a pena conferir, você verificar essa edição atualizada que tem textos da doutora Bianca Fogli, texto de outro familiar, de um usuário também em recuperação, textos sobre o consumo na pandemia. Então, deixa aí a sua contribuição, a sua indagação e procure conhecer esse livro que traz assim um pouquinho da abordagem do que nós estamos falando aqui. E a gente agradece sempre a sua colaboração, a sua contribuição. Compartilhe, encaminhe esse vídeo. E nós continuamos aqui com a doutora Bianca Fogli, falando dessa questão que envolve um olhar mais sistêmico e crítico em relação à questão da dependência química, né? E nós temos, Bianca, né, semanalmente lá pelo nosso polo, né, Itaguaí, que é o Polo MAP Itaguaí, Cristo Consolador, que se dedica especificamente a essa temática. E semanalmente às 10h30, nós refletimos um pouquinho sobre o texto da família e sobre o texto do usuário. Na grande sabedoria que nós entendemos que e de fato acho que né? Acho que o mundo comprova isso, da relevância dos 12 passos
e como eles se abrem também no olhar mais sistêmico, que você está falando aí dessa visão mais sistêmica, né? E voltando para cá, Bianca, né? Ainda dando continuidade aqui, a dependência química emocional está presente em todos os níveis sociais. Por exemplo, assim, é muito comum, ou não é mais comum, porque a coisa muda tanto, da gente ter aquele estigma, isso é coisa de família que não tem recursos financeiros, é desassistida. Não, isso é coisa da elite, das pessoas. Quer dizer assim, é isso mesmo, ou ela permeia todas as classes sociais, não tem definição? Isso está em qualquer lugar, qualquer pessoa, não tem status social, ou tem algum resíduo aí, né? Sei que a gente pode dizer resíduo, não, algum nicho assim que não, só vive lá, ou pega todo mundo. Bira, igual infelizmente... a pandemia, né? Bira, infelizmente é um movimento extremamente democrático, né? Está presente em todas as camadas sociais e cresce em um movimento muito, muito, muito acelerado. E passa por um processo de estigmatização ainda muito grande. E o processo de avanço tecnológico favorece um crescimento vertiginoso. E eu acho importante reforçar o que você falou quanto à importância do reconhecimento e do avanço científico e reconhecimento da programação de 12 passos. Eu acho que é fundamental a gente pontuar que cada vez mais a comunidade científica tem se debruçado sobre estudos que apontam para a efetividade dos programas de 12 passos. Inicialmente foi desenvolvido pelo grupo de Alcoólicos Anônimos e que hoje em dia, fruto do resultado positivo, esse programa ele foi replicado em várias áreas, depois para a questão de drogas ilícitas, e hoje nós temos o programa de 12 passos aplicado em diversas áreas específicas para a questão de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, que são os comedores compulsivos anônimos, a questão da dependência de amor e sexo, o processo da codependência, né, que é o CODA, hoje com reuniões online, o grupo para familiares de dependentes dos alcoólicos, para familiares de dependentes químicos, que é o Naranon. Enfim, nós temos uma infinidade de grupos que dão suporte. Esses grupos hoje dão uma sustentação efetiva e eles estão numa base que envolve essa temática que você sinalizou, que é a espiritualidade, que não tem nenhuma dimensão com a questão religiosa. Sim. Muitas das vezes as pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Uhum. E a ciência tem avançado muito nessa dimensão. Você observa que algumas universidades já têm a cadeira da espiritualidade como linhas de pesquisas consolidadas. Né? É um fato, E eu aqui faço uma referência de gratidão ao MAP, né? Pelo apoio. Eu sou muito grata que nesse movimento que eu tenho vivenciado, ao suporte recebido, não sei como seria vivenciar esse processo de estudo, de busca pelo autoconhecimento, sem o suporte desse processo da espiritualidade. Eu tenho a minha crença religiosa e, independente dessa busca, a espiritualidade está alicerçada nesse tripé, né? Porque algumas pessoas entendem, né, que só o acompanhamento de base espiritual, outras só com suporte psicológico, mas esse é um processo que ele é individual, que não pode ser generalizado. Eu vivencio
esse processo, e para mim é necessário um acompanhamento de base psiquiátrica. Eu faço com regularidade um suporte psicológico individualizado e tem um acompanhamento familiar, que é diferente. O suporte da psicologia familiar, ele tem uma base diferenciada. E o acompanhamento de 12 passos, que é uma escolha que está pautado na política de abstinência, que é uma das vertentes. Eu também não posso deixar de considerar a política de redução de danos, que é importante também de ser pontuada como uma opção. Hoje, no nosso estado aqui do Rio de Janeiro, é importante a gente fazer menção a um trabalho que é bastante conceituado, que é da UFRJ, do IPUB, do nosso Instituto de Psiquiatria, que tem um programa de referência, que é o PROJAD, é um programa de pesquisa, que faz um trabalho baseado na política de redução de danos, bastante conceituado, e que oferece atendimento gratuito. É um programa também que oferece um curso de especialização, com abertura de curso anual, que tem um trabalho bastante interessante, aberto à população. Bacana. E que tem uma outra vertente. Bacana. E temos também o trabalho do município, que é oferecido pelos CAPS, que é o atendimento psicossocial, que também oferece serviço gratuito à população, né? Eu estou até adiantando aí o roteiro aí de entrevista. Mas já aproveitando isso, Bianca, no final do nosso livro, né, nós temos aqui linhas de ajuda, e nós temos aqui as relações dos CAPs aqui do Rio de Janeiro, né, para atendimento ao adolescente, ao jovem, etc., e da Federação também de Comunidades Terapêuticas, do Amor Exigente, que também é outra vertente, né, que vai dos Alcoólicos Anônimos, etc. Mas nós estamos aqui, quem está chegando agora, com a doutora Bianca Fogg. Já estamos aqui já encaminhando para a parte final, Bianca, do nosso encontro, passa muito rápido. Lembrando que nós vamos ter daqui a pouquinho um relato de história de vida muito interessante. Então, continue aqui com a gente, contribuindo, participando, né? Deixando a sua contribuição, a sua vibração. E a professora, nossa querida professora doutora Bianca, vai estar interagindo aqui com as questões que forem colocadas, né? Então, deixa aí a sua pergunta, a sua indagação, e nós vamos estar aqui interagindo com você. A gente já está vendo aqui que está chegando bastante questionamentos, indagações, compartilhamentos. A gente vai estar interagindo. Então, estamos dando continuidade aqui a esse encontro, né, extraordinário que estamos tendo aqui com a nossa querida amiga, professora doutora de Educação, professora da Rede FAETEC, e hoje no núcleo, né, de estudos cênicos e inclusão da Escola Martins Pena, do núcleo Marcelo Reis. Você que está aqui com a gente, está chegando agora e que permanece aqui com a gente, continue a dar a sua contribuição, coloque aí a sua indagação, o seu pensamento, porque nós vamos estar interagindo, estamos interagindo com esse assunto tão interessante que é sobre a codependência, a dependência emocional, esses conceitos que nós estamos ainda aprendendo a trilhar por eles, porque a dependência química é um processo assim, bastante complexo, né? Como diz, é multifacetário, né? Tem múltiplos olhares, mas tem um entendimento a partir do momento que nós conseguimos ter uma visão mais interdisciplinar, multidisciplinar, holística, fazendo as conexões dos saberes que a sociedade nos apresenta e com o que a espiritualidade também nos apresenta. Então, no nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, nós vamos encontrar lá um pouquinho de cada um desse universo, com médicos, terapeuta ocupacional, psicólogo, a própria Bianca, depoimentos de usuário em recuperação, né, de familiar também. Então é um trabalho que vale a pena você conhecer e está à venda nesse momento pelo MAP na sede, na Estrada Paulo Ferro 325 ou no Recreio, no Polo do Recreio.
é só entrar no nosso site e lá tem todas essas informações. Então agora, Bianca, voltando aqui para o nosso finalzinho, né, já encerrando, nós vamos ter daqui a pouco, né, um relato de história de vida muito interessante, que vale a pena você acompanhar. A dependência química e emocional está presente em todas, foi o tema que a gente discutiu anteriormente. Mas aí tem essa questão da internação, que é um momento extremamente complexo e difícil, quando a família chega a esse momento, quando os especialistas, tem especialistas e especialistas, né, como você já falou, né, olhares e olhares, a internação não é um fim em si mesmo, não é um depósito, mas a internação é um recurso de tratamento. E aí, Bianca, o que as pesquisas, o que a sua trilha nessa caminhada você pode compartilhar com a gente na questão da internação? Essa busca até encontrar um lugar, o que existe de aparelhamento público, privado? Eu sei que para 4 minutos é muita pergunta, mas a gente vai voltar em outro momento. Perfeito, Bira. É uma decisão realmente difícil, né? Talvez a primeira questão envolva um processo chamado aceitação. No nosso caso familiar, essa foi a primeira questão. No início, é a identificação de que você tem esse problema. Isso levou um processo árduo, longo. O primeiro momento foi a não identificação, que passa por um processo que eu falei até no texto, que é o estigma, né? É difícil você aceitar esse processo. E até a identificação de que é uma doença, né? Em âmbito familiar, eu não vivencio só com um familiar. É comum as pessoas falarem, não, isso não é uma doença, né? E negar esse processo. Eu observo que muitas pessoas negam, né? Não, isso não é doença, não. Isso aí é uma coisa, é só experimentação, isso vai passar. Ou a pessoa tem vergonha de falar sobre o assunto. E acho que é uma questão moral também, né, Bianca? Muita ainda exatamente, tem esse conceito, né? Eu vivencio essa dinâmica com outro par, em âmbito familiar, e há uma negação, não, isso não é doença não, isso vai passar, é coisa de adolescência, e a coisa está no nível de gravidade ainda maior, quase que atravessando o espelho, e há uma negação, não, isso não é doença não é dependência química, isso são os amigos, né? É sempre o outro, né? E é um tabu, na realidade é um tabu, há um estigma. E aí o primeiro passo é a aceitação e não querer enxergar a realidade. E o nosso primeiro movimento foi buscar um internato, né? Achar que o internato seria um ambiente adequado. E na realidade foi um grande equívoco, porque o internato não era um espaço adequado, ainda mais um internato de natureza confessional, o que agravou a situação. E buscar uma instituição de fato especializada foi um caminho que nós não tínhamos esse acesso. E a pessoa precisa querer. Eu acho que esse é o primeiro passo. Também existe uma internação involuntária e compulsória, que são aspectos diferenciados e que também, muitas das vezes, necessárias, né? Mas quando a pessoa deseja, facilita muito o processo. E esse pode ser num espaço público e pode ser no privado. O espaço público ainda é um processo que não é tão simples, porque depende aí de uma série de fatores. Tivemos um avanço muito grande. Hoje a rede privada dispõe de equipamentos com suporte aí de planos de saúde, que graças a avanços aí nas políticas públicas já não tem mais limite de internação. Antigamente você lidava com um número reduzido de internação. Hoje os órgãos reguladores já conseguiram ampliar esse movimento. Então a gente já dispõe de clínicas especializadas, com profissionais qualificados, e isso ajuda bastante o processo, né? Eu acredito aí que no relato de experiência a gente possa estar aprofundando essa questão,
e entendo que a internação ela tem os seus limites e as suas possibilidades, mas eu acredito no... Cada caso é uma situação, né? Com certeza. Mas é um caminho, muitas das vezes, necessário, né? Não é mágica, mas tem o seu potencial. Quando, muitas das vezes, a pessoa não tem mais energia para conseguir buscar os recursos necessários, é um caminho, muitas das vezes, importante. Tem um limite também de tempo, né? Hoje a gente tem a possibilidade de dar continuidade, não mais num espaço de institucionalização, porque ele também tem um tempo necessário. Hoje tem o que se chama de hospital-dia, a pessoa já não precisa ficar por um tempo tão extensivo num movimento de internação. A pessoa já pode dar continuidade a esse tratamento no que se chama hospital-dia. Então, a gente tem um avanço muito grande nesse movimento de internação e grandes possibilidades, tanto no equipamento privado como nos tratamentos públicos. Então, eu considero que foi um grande avanço aí em âmbito de legislação. Que beleza! Então, estamos avançando e nós estamos aqui no finalzinho, já terminando, né? Com a professora Bianca Fogg, que conversamos aqui um pouquinho sobre dependência, codependência, dependência emocional, um encontro muito enriquecedor. E nós vamos ter agora um relato de experiência. Queremos agradecer assim, muito a nossa querida Bianca Fogg por todo esse relato que ela trouxe. Está no nosso livro, lembrando mais uma vez, As Drogas e Suas Consequências, quando ela faz essa análise da questão familiar, que ainda é bastante necessária. Então, Bianca, você pode dar aí o seu tchauzinho, né? Seus agradecimentos finais para a gente entrar, então, agora, já logo depois das suas despedidas aqui, do até logo, né? Para a gente entrar num relato de experiência. Olha, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, ao MAP e principalmente à espiritualidade por esse movimento, e que eu possa continuar os meus estudos, porque a lição a gente já sabe de cor, o que nos resta é aprender e praticar os lemas, né? Só por hoje, viver e deixe viver, e agradecer pela oportunidade. Muito obrigada e gratidão. E só por hoje. Só por hoje, graças a Deus. Então vamos lá agora para a gente ir para o relato da nossa experiência de vida, né? Vamos então acompanhar agora. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Brenda. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Bira. Muito feliz de estar nesse espaço hoje. O que eu queria dizer para vocês é que, assim, eu venho num processo de recuperação há mais ou menos 1 ano e tem uma história engraçada, né? Quando a minha mãe estava escrevendo o livro, ela perguntou: poxa, Brenda, vamos escrever juntas e tal. Eu estava indo estudar em Petrópolis, no internato, porque não estava fácil. Eu venho numa batida assim estava indo numa adicção assim muito pesada. Tem uma história aí de quase 9 anos de ativa, e estava muito difícil. Quem tá perto fica muito adoecido, e eu reconheço o meu grau de responsabilidade, o dever hoje que eu tenho de reparação. E na época eu não queria, eu achava que a minha experiência não ia ajudar outras pessoas. E eu acho que isso era uma negação muito grande do que eu estava vivendo. Eu acho que, na verdade, era eu que não queria aceitar o que eu estava passando. E as coisas foram piorando, a questão realmente ela é progressiva e culminou eu tendo que me internar. E depois eu acredito que eu fiquei assim 9 meses internada. E eu fui apresentada para o método Minnesota, que são os 12 passos.
E eu abri minha mente, sabe? E a troca de experiência de pessoas que já passaram pelo que eu passei, por coisas piores do que eu já passei, é o que baseia minha vida hoje, sabe? Trocar experiência. Eu não preciso passar mais dor do que tudo que eu já vivi, sabe? Tem pessoas que têm histórias mais difíceis do que a minha, tem pessoas que ainda não passaram pelo que eu passei, e hoje é dentro de sala que eu escuto a força que eu preciso para continuar, sabe? Trilhando um caminho de sobriedade, buscando uma maneira nova de viver. Não é fácil, o processo de recuperação não é fácil, é cansativo. As tradições dizem que a única coisa que faz um adicto ficar limpo é a vontade. A pessoa pode orar por você, pode te internar à força, pode te prender, pode fazer o que for, mas você só vai ficar limpo se você quiser, se você realmente quiser. E aí, escutando a minha mãe falar um pouco, realmente é muito difícil, sabe? Você vê uma pessoa indo para um abismo e você não poder fazer nada. Mas quando você realmente escolhe ter uma vida diferente, tentar modificar, eu acho que assim, essa filosofia de 12 passos, ela te ajuda em tudo, em tudo. Eu acho que não só para quem é adicto, quem tiver a oportunidade de ler o Livro Azul de NA, ou a literatura de AA, que é a Irmandade Mãe, né? Leia, porque assim, é uma busca por uma nova maneira de viver, sabe? Pautada em honestidade, em mente aberta. Então, assim, para mim, ter parado de usar droga foi só o primeiro passo, sabe? O mais difícil agora tem sido descobrir prazer em coisas novas. E tem acontecido, sabe? Tudo que a Irmandade promete tem acontecido. A minha relação com a minha mãe aos poucos tem melhorado. A doença, ela deixa muitas marcas, sabe? Deixa muitas marcas. E quando a gente para de se culpar, quando eu parei de me culpar, né, por tudo que tinha acontecido, comecei a perceber meu grau de responsabilidade e tentar reparar as coisas que eu fiz, começou a melhorar um pouco. E o que eu tenho para dizer é isso, assim, hoje está dando certo para mim, porque eu me permiti abrir a mente. Eu tinha um preconceito muito grande, mas a minha vida estava fora de controle. Eu precisava fazer alguma coisa, porque eu tinha que ser mãe de novo, eu tinha que ser filha, eu já não conseguia ser mais nada, sabe? Então, foi a esperança que eu vi, e eu agarrei e tem dado certo. Então, quem tiver oportunidade e quem quiser, sabe, tudo melhora. Tudo melhora. Você não vai deixar de ter problema, né? Não vai deixar de ter problema, mas você vai criar ferramentas. Eu estou criando, pelo menos, ferramentas para lidar com meus problemas, que eu sempre anestesiava, né? Ok, então nós queremos agradecer muito, né, essa grande contribuição aqui da nossa querida Brenda Fogler, né? Nós temos certeza que vai ser útil para muita gente, para centenas de pessoas que nos acompanham, e rogando, né, a Deus, ao poder superior, força, coragem, esperança e fé, para que você continue nessa caminhada e que todos nós possamos aprender uns com os outros. Então agradecemos aqui mais uma vez aqueles internautas aqui pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, e deixa aí a sua contribuição, a sua fala, seu comentário. E procure conhecer esse nosso livro, As Drogas e Suas Consequências, cujo artigo da professora Bianca está aí, Dr. Miguel também falando sobre o período da pandemia, sobre a prevenção, como fazer a prevenção. Então,
é uma contribuição que nós consideramos muito relevante. Então, agradecemos a todos mais uma vez por esse encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo. Muita luz, muita paz, paz e bem, paz.